Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 13 de março de 2025, quinta-feira. Hoje faremos uma leitura um pouco menos extensa, porque estamos fechando o livro de Josué, que tem os capítulos 23 e 24 para finalizar. E aí eu não vou iniciar no livro de Juízes hoje. Amanhã leremos Juízes capítulo 1, 2 e 3. Então leremos Josué 23 e 24 e o Evangelho de João hoje, tá bom? Mas antes de fazer a leitura, quero te pedir, por favor, deixa o seu like, não passa esse vídeo ainda não. Aperta aí, seja no joinha, caso você esteja no YouTube, ou no coraçãozinho, caso você esteja no TikTok, porque assim você me ajuda demais. Compartilha esse vídeo, joga ele lá nos grupos da família, da igreja, do trabalho, da escola, da faculdade, dos amigos. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostariam de ler a Bíblia, mas não estão encontrando tempo para isso. E aí fica a dica, se você estiver agora a caminho do seu trabalho, seja no ônibus, seja no metrô, ou até mesmo dirigindo, mas aí eu te peço, se você estiver dirigindo, não assista. Deixe apenas o áudio, mas não dê atenção visual ao vídeo, por favor, seja responsável. Mas se você puder, coloque o fone de ouvido e escute esse áudio para que você acompanhe a leitura bíblica com a gente, tá bom? Então, se você estiver agora a caminho do trabalho, ou se você estiver na hora do seu almoço, no seu horário de descanso, ou se você estiver fazendo alguma coisa que lhe permita, dar atenção ao áudio desse vídeo, então por favor faça isso. Se você está aí escutando já no final do dia, na hora de dormir, durante a refeição noturna, esse vídeo é para que nós que temos o dia muito corrido, estamos muito ocupados, consigamos acompanhar e meditar na palavra de Deus, mesmo que a gente não esteja com a Bíblia fisicamente aberta, fazendo essa leitura, tá? A minha intenção é ajudar todos os que precisam ler a Bíblia, mas não encontram tempo suficiente para fazer isso. Então, se você lembra de alguém que quer ler a Bíblia e não tem tempo, envia o link desse vídeo para que ela possa então participar conosco desse devocional, tá? Comenta, faz um comentário aqui. Faz um comentário, coloca, se você terminou esse vídeo, coloca lá concluído. Se você chegou até o finalzinho, coloca lá terminei. Qualquer comentário seu vai nos ajudar a fazer com que a plataforma entenda esses vídeos como relevantes e ela vai passar a indicar para um número maior de pessoas, tá bom? Por fim, eu quero trazer uma reflexão para todos nós. Uma frase que, salvo me engano, é do Billy Graham, mas que eu gostaria muito que gravasse no seu coração, que ele disse assim: não tente vencer as suas lutas no terreno do inimigo. Antes, leve-a para o alto, a Deus, por meio da oração, onde com certeza você encontrará a vitória. Então, antes de iniciar um projeto, antes de dar início à sua jornada, de colocar em prática todos os seus planos, antes de entrar em qualquer luta, lembre-se de orar. Coloque-se de joelho perante o Senhor, apresente os seus planos a Ele e Ele te fará prosperar, tá bom? Agora sim, para que possamos iniciar a nossa leitura e o nosso devocional, eu peço uma licença para você, para que eu possa fazer uma rápida oração que venha preceder a nossa leitura bíblica, tá bom? Senhor Deus, e principalmente Pai nosso, quero te louvar por mais este dia, mais este devocional, mais esta oportunidade de dedicar um tempo ao Senhor através da oração e da leitura bíblica. Eu te peço, nos dê conhecimento, nos dê discernimento, que o teu Espírito Santo venha diretamente ao nosso coração, trazendo o que o Senhor deseja que entendamos a sua palavra. Eu repito o que eu tenho pedido esses dias: não nos deixe ter a nossa própria interpretação bíblica. Não me faça ter uma interpretação pessoal, porque não é o que importa, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, mas é o que o Senhor pensa, acha e entende, o que o autor das Escrituras deseja que nós saibamos e compreendamos. Por isso eu te peço, dá-nos sabedoria. O Senhor disse por meio do apóstolo: se alguém quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então agora eu te peço, para mim e para todos os que acompanham esse devocional, dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém? Vamos partir para a nossa leitura? Vamos lá. Estamos no ponto de 4 minutos e meio. Vamos iniciar nossa leitura agora de Josué capítulo 23. As palavras finais de Josué a Israel. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo o Israel com os seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse:
Já estou bastante idoso. Vocês viram tudo o que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra os seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha contra vocês, chicotes em suas costas, espinhos em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor seu Deus lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo ou adorando os outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24. A renovação da aliança do Senhor. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante dele. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio do seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com seus próprios olhos o que fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis amorreus.
Não foram espadas e nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei a terra que vocês não cultivaram, as cidades que vocês não construíram, as cidades onde agora vocês habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercado de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam na terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que já lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas da sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir o Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém. Ele lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Líderes sepultados na terra prometida. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. E agora, queridos, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11. Aqui nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, a doença de Lázaro não acabará em morte, ele disse. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou te apedrejar.
Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia já 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia até o túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. E eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, ao invés de uma nação inteira ser destruída?
não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para um povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia da purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando ele nos templos, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje com alguns barulhinhos de fundo, né? Aqui onde moro tem uma BR e tem sempre alguns filhos de Deus e outros filhos de Belial, que tem aquelas motos muito barulhentas e fazem um barulho absurdo. E tem uns outros ungidos de Deus que precisam fazer o seu trabalho, que estão fazendo a poda de árvores, aparando as gramas, e com isso usam aquelas enxadas motorizadas, eu não sei o nome que dá para aquilo, que faz um barulho um pouquinho chato. Mas glória a Deus por isso. Essas pessoas que estão trabalhando, eu louvo a Deus pela vida delas. Não nos atrapalham em nada, o barulho é um pouquinho ruim, mas eu sei que são trabalhadores e que merecem nosso respeito e a nossa oração. O pessoal das motos, alguns estão trabalhando também, mas foi a opção deles mudar o barulho da moto, então ora para que Deus toque no coração deles e tirem esse escapamento barulhento. Bom, meus queridos, se você chegou até aqui, aos 22 minutos de vídeo, por favor, em nome de Jesus eu te peço, coloque aqui no comentário, concluído com êxito. Põe desse jeito para eu saber que você chegou até o final, tá bom? Concluído com êxito. E assim nós vamos saber que você assistiu esses 22 minutos de vídeo de leitura bíblica e de oração. Desejo que Deus te abençoe muito, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, sobre tudo, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã e que Deus te abençoe em nome de Jesus.